Então, como vocês já sabem, os advérbios são palavras que descrevem os verbos e adjetivos. Em inglês, então, isso não é diferente. Os advérbios de modo nos indicam como ou de que maneira algo aconteceu. Beleza? Então, a maioria deles em inglês vem de um adjetivo modificado com uma terminação ly. É como você lembrar que o adjetivo modificado pela terminação ly representa praticamente o nosso adjetivo modificado pela terminação mente. Beleza? Então vamos ver alguns exemplos. He quickly drank the water. Então, ele rapidamente bebeu a água. He quickly drank the water. She took the book carefully. Ela pegou o livro cuidadosamente. She took the book carefully. Agora você pode estar me perguntando, mas em qual lugar da frase eu devo colocar o advérbio? Onde eles aparecem? Bom, normalmente esse tipo de advérbio, que é o advérbio de modo, é bem flexível. Ele pode aparecer em 3 situações diferentes. Então tudo vai depender da ênfase que você pretende dar para a ação. Tá? Quickly quer dizer rapidamente. Come over here quickly. Slowly quer dizer lentamente. Could you speak slow, please? Badly, pessimamente. She sings very badly. Kindly, gentilmente. The way he talks is very kindly. Softly. The wind is touching her face softly. Politely. Jack talks to the customers politely. Olá pessoal! Hoje nós vamos ver como a gente pode contrair o verbo to be. Bom, vamos ver primeiro um exemplo com o verbo to be. Olha só, aqui a gente tem uma frase com o verbo to be. I am a teacher. O que a gente pode fazer? A gente pode contrair o sujeito, que nesse caso é o pronome, com o verbo to be. Vamos ver como é que fica? A frase inicial, I am a teacher, vira I'm a teacher. Olha só, então a gente contrai o sujeito e o verbo e a gente contrai também o som. Mais uma vez, I am a teacher, I'm a teacher. A contração, pessoal, é especialmente comum na fala, porque simplesmente fica mais fácil e mais curto de usar a contração do que a forma estendida. Mais uma vez, a forma estendida, I am a teacher. Na forma contraída, I'm a teacher. Vamos ver alguns exemplos. I am British. Vira I'm British. I'm British. Eu sou britânica. He is cold. Vira he's cold. He's cold. Ele está com frio. She is beautiful. She's beautiful. She's beautiful. Ela é bonita. It is Guaraná. Vira it's Guaraná. It's Guaraná. É Guaraná. You are a student. Vira
You're a student. You're a student. Você é um aluno. We are teachers. Vira. We're teachers. We're teachers. Nós somos professores. They are happy. Vira. They're happy. They're happy. Eles estão felizes. O verbo to be, na sua forma negativa, também pode ser contraído. Vamos ver 2 exemplos. Aqui temos 2 frases na sua forma negativa. He is not hot. They are not sad. Vamos ver como é que fica na forma contraída. He is not hot. Vira he isn't hot. A gente contrai agora o verbo to be com a palavrinha not. Is not vira isn't. Mais uma vez, isn't. They are not sad vira they aren't sad. A mesma coisa. A gente contrai o verbo are com not. Are not vira aren't. Mais uma vez, aren't. Os advérbios de frequência indicam com que frequência algo aconteceu, acontece, acontecerá, etc. Always, sempre. Generally, usually, geralmente. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Occasionally, ocasionalmente. Seldom, rarely, raramente. Never, nunca. Como montar frases usando os advérbios de frequência? Observe os seguintes exemplos. I always watch TV on Sundays. Eu sempre assisto TV aos domingos. My sister never goes to the club. Minha irmã nunca vai ao clube. They rarely play soccer. Eles raramente jogam futebol. Se você observar bem, notará que a ordem dos advérbios é praticamente a mesma que em português. Ou seja, são geralmente colocados entre o sujeito e o verbo. I always watch. My sister never goes. They rarely play. A regra que acabamos de mostrar vale para todos os verbos, exceto para o verbo to be. I'm always at home in the evening. Eu estou sempre em casa à noite. He is never late for work. Ele nunca está atrasado para o trabalho. They are often tired. Eles estão frequentemente cansados. Note que os advérbios, nesse caso, estão sempre após o verbo to be. Sometimes, often e usually podem ser colocadas também no início ou no final da sentença. I sometimes go to the movies on Sundays. Às vezes eu vou ao cinema aos domingos. Sometimes I go to the movies on Sundays. I go to the movies on Sundays sometimes, sendo que essa última é um pouquinho mais informal. Rarely e seldom podem também ser colocados no final da sentença, nunca no início. My mother rarely watches TV. Minha mãe raramente assiste TV. My mother watches TV rarely. Hello people! Hoje nós vamos falar sobre pronomes interrogativos, aqueles mais conhecidos da língua inglesa. Quanto na língua portuguesa, nós temos diversos tipos de pronomes interrogativos, em inglês esse número é bastante reduzido. Vamos conhecer alguns deles. Aqui nós temos os 6 pronomes interrogativos mais usados na língua inglesa. É claro que ainda existem alguns outros, como which, como whose, que a gente vai ver mais para frente, mas esses são os pronomes mais usados. What, when, where, why, who e how. What? No português ele teria 3 significados. Que, o que ou qual. When, W-H-E-N, significa
quando. Where significa onde ou aonde, né? Apesar da língua portuguesa você ter aquela regra, né, de onde, posição fixa, onde você está, e aonde, posição de destino, aonde você vai. As pessoas costumam falar onde você está, onde você vai, né? Mas em inglês, graças a Deus, é uma palavra só, where. E aí nós temos o famoso why, né? Que significa por quê, interrogativo. Vocês têm 4 porquês no português, né? O porquê junto, o porquê separado, o porquê de pergunta e o porquê de resposta, né? Um com acento, outro sem acento. Em inglês não, nós temos apenas 2. O why, que é para fazer a pergunta, e nós temos um outro que nem deveria estar, né, nessa lista, que é o porquê de resposta, né? De vez em quando você já deve ter visto essa palavrinha aqui, because, né? Because não é uma doença que dá em bico de passarinho, né? Oh, meu papagaio tá com uma because. Não, o because é o porquê de resposta. Who significa quem. Who are you? Quem é você? E o how tem 2 traduções, o como, o interrogativo, né? Não o como, o like, quando você usa o comparativo, a preposição como, e sim o interrogativo, como, por exemplo, how are you? Como está você?